técnicas para conseguirmos. Estou aqui muito gosto, muito prazer para apresentar o professor Fernando Belo, que vai fazer uma comunicação, falar-nos um pouco sobre Grécia, Europa, face à China, diferenças de escrita e de pensamento. O professor Fernando Belo foi licenciado em Engenharia Civil, também em Filologia, fez uma tese de doutoramento sobre a epistemologia linguística de Saussure e, sobretudo, foi professor no Departamento de Filosofia desta casa, os colegas, por isso me agrada muito estar aqui, durante praticamente 30 anos. Entretanto, tem vários livros publicados em português e em francês. Todos os últimos foram publicados em França, o último da filosofia, a réaction sobre o século, que data de 2001. E então daria a palavra para os senhores. Obrigado, Cristina. Eu que ensinei aqui nesta casa foi Filosofia da Linguagem, e se digo é porque é a razão de ser de eu ir falar sobre chinês, língua que eu não falo. Portanto, eu vou-me limitar a aspectos de filosofia da linguagem comparada entre uma escrita por desenhos, por caracteres, e uma escrita alfabética. É uma coisa que há muitos anos eu fiquei com esta intrigado como é que era possível uma escrita que servia para várias línguas chinesas, Vietnã, Tailândia, Camboja, e entre essas línguas os interlocutores não se entendiam. Portanto, línguas diferentes, de tal maneira que as pessoas não se entendiam, tinham uma mesma escrita. Isso, eu já há mais de 20 anos que eu dei para essa questão, isso ficou sempre como uma questão. Por outro lado, a outra questão foi, em tempos que encontrei já não sei onde, uma referência de Derrida em que dizia que o alfabeto era a condição da filosofia. E eu também não percebi porquê. Porquê? Nunca entendi isso. De maneira que, agora que já despachei os meus projetos de vida dos últimos 20 anos, encontrei um filósofo francês, François Julian, que tem já 2 dezenas de obras, mais ou menos, sobre a filosofia chinesa, e comecei a ler para ver se encontrava se conseguia perceber estas 2 questões, foi ao princípio. E justamente o que eu vou tentar é um argumento que ajuda a esclarecer ambas as questões, e um argumento que eu diria de fenomenologia linguística. Não tenho a certeza de que isto bate certo, mas sou capaz de justificá-lo. Evidentemente, como eu não sei chinês, o que eu vou fazer é apenas elaborar o argumento, mas, como qualquer argumento, deslocar-se ainda mais, sujeito à contestação, à crítica, ao diálogo, à apreciação, à avaliação de quem o seja capaz. Ora bem, uma das coisas que eu aprendi e que não sabia foi que há 3 coisas completamente inéditas na história dos humanos e que que são ligadas entre si na história da China. Durante 22 séculos, a China foi um império com algumas interrupções entre Norte e Sul que nunca duraram mais do que algumas dezenas de anos, mesmo quando foram vencidos por invasões, mongolos, nomeadamente depois dos Manchus, os invasores apoderaram-se, tomaram o poder, mas tornaram-se chineses, de maneira que o Império continuou. Portanto, primeira coisa, o Império de 22 anos é completamente inédito na história da humanidade. Segundo, uma estrutura, digamos, é difícil de dizer, no final era uma estrutura burocrática, não sei se se podia chamar burocrática antigamente,
mas uma estrutura de funcionários letrados, aliás, não é bem porque eles não têm medo, justamente, das leis, mas uma estrutura que antigamente se chamava mandarinas. Por acaso, as François Mulher nunca me chama mandarinas, não sei porquê. Mas, enfim, esta estrutura também durou o tempo todo do Império. E, terceira coisa, uma textualidade que vem desde Confúcio, mas que sempre continuou, e essa textualidade, segundo vou ler uma observação de François Julian, durante mais de 2 milénios, o pensamento letrado poderá propor inumeráveis variações a partir desses temas, mas não dirá nada de radicalmente novo. Portanto, terceira coisa completamente incompreensível para nós ocidentais, há uma estrutura textual que permanece, que tem variações, mas que se mantém ela mesma durante esses tempos. Ora bem, é possível que estas três coisas estejam ligadas em si, é muito provável. E pode ser que, no final, se entenda um bocadinho melhor a razão disso. Ora bem, portanto, vou tentar comparar duas escritas. Uma escrita por desenhos e uma escrita por alfabeto. O alfabeto também é um desenho, mas bom, são três formas de escrever. Primeira coisa, porquê é que foram precisas escritas, quer na Grécia, quer na China? Bom, em qualquer sociedade há línguas. As línguas orais, é óbvio, têm como função, digamos assim, instituírem os sujeitos falantes, juntamente com os usos das sociedades, e tornam-nos capazes e organizam as sociedades. E, no fundo, fazem aquilo que o Lévi-Strauss chama, criam uma lógica das qualidades sensíveis que ele analisou nas mitologias índio-americanas. Organizam as sociedades, no fundo, aliás, a tese é contra o Husserl, são justamente as línguas com os usos que instituem os sujeitos e os tornam capazes de se organizarem socialmente. Ora bem, essas línguas têm uma característica que é universal, que é de uma dupla articulação. Por um lado, umas dezenas de fonemas que são reproduzidos como sons pelos falantes, que as gargantas e as bocas conseguem dizer de maneira distinta, mas que não significam nada. São inemotiváveis, tal como as nossas letras, não têm sentido nenhum, não são imagens de nada. Permitem formar milhares de palavras que os cérebros humanos facilmente memorizam e com as quais se fazem frases infinitamente diferentes umas das outras. Portanto, a dupla articulação é das palavras, por um lado, articulam-se em fonemas ou letras e, por outro lado, articulam-se em frases, e as frases em discursos, em textos, etc. São duas economias que, uma fisiológica, uma da fonação e outra cerebral, são duas economias fisiológicas que permitem dois espécies acima delas. Portanto, na ordem de pensar e de comunicar. É assim que cada língua, com o seu efeito de denominação das coisas e gentes da respectiva sociedade, dá a esta uma estabilidade relativa face à anarquia inicial do mundo caótico e aleatório em que somos paridos. Assim como o que se chama natureza está em constante mudança, também as gentes e os seus usos e os acontecimentos resultantes dos amores e das rivalidades e por aí fora, aquilo tudo de que se fala e discute, são movidos sem cessar ao longo do tempo, com muitos erros, ilusões, ficções, mentiras, isto é, como já dizia Heraclito, tanta reina. Tudo flui. Como as línguas orais acompanham este fluxo, ele moveu, na China como na Grécia, escribas, pensadores, a encontrar uma forma de se poderem defender destas ilusões ligadas às disputas de interesses,
encontrarem uma forma de estabilidade, permitindo pensar fora ou acima do fluxo que as línguas orais acompanham. Ora bem, as línguas são convenções. E aí a diferença foi entre os chineses, que inscreveram um pequeno desenho para cada palavra, um caráter, para cada palavra das suas línguas monossilábicas, desenhos que, a partir de um só traço, que é o número 1, os vão multiplicando e complexificando até ao ponto de se obterem mais de 10.000 caracteres diferentes. Enquanto que os gregos receberam o alfabeto dos fenícios, acrescentaram as vogais e inscrevem um pequeno desenho para cada fonema, que nós chamamos de letra, de tal forma que bastam umas poucas dezenas de letras, bastante simples, para se inscreverem alguns milhares de palavras da língua. E obviamente que isto faz com que o alfabeto acompanhe a língua oral muito de perto. Ora bem, há uma particularidade muito curiosa e muito curiosa, que foi muitas curiosidades nas línguas, não só nas línguas chinesas, há umas 5 ou 6 línguas chinesas mais importantes dentro da China, no Vietnã, na Tailândia e as outras, são tudo línguas monossilábicas. E línguas monossilábicas quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra sílaba é inadequada. A sílaba, na definição do Aristóteles, na poética, é um som, um som complexo, mas não significante. Portanto, que não tem sentido. Enquanto que, justamente, nas línguas chinesas, todas as palavras são sílabas significantes. Evidentemente que, quando se vai aos sinais, há palavras com várias sílabas, mas cada uma dessas sílabas é uma palavra. De maneira que eu dou um exemplo com o inglês, porque o que é mais perto